eu vou tratar, então, de como essa problemática do reconhecimento ela é discutida no Taylor, certo? E no final também vou mostrar alguns debates, alguns diálogos, algumas críticas também que se tem ao Taylor sobre essa problemática do reconhecimento, que é também fundamental a gente entender a teoria de um autor, né, o quadro teórico de um autor, e também discutir alguns aspectos problemáticos que outros pensadores têm achado no Taylor, né? E eu vou tentar apresentar tudo isso, né, de uma forma didática, aberta ao público, e aí no final a gente abre para as perguntas e para as demais conversas, certo? Então, gente, em primeiro lugar, o que é bom a gente, para quem não conhece, localizar onde é que se encontra o Taylor. O Charles Taylor, então, é um autor ainda vivo, um autor canadense, certo? É um autor que ele está diretamente envolvido com essa temática do reconhecimento, é um autor também pertencente, né, a uma concepção filosófica chamada de comunitarismo, né, e depois, ao longo da minha apresentação, a gente vai ver por que ele está localizado dentro dessa tradição filosófica. Então, o Taylor é um autor ainda vivo, um autor canadense, um autor, por exemplo, que está debatendo até hoje essas questões sobre o reconhecimento, a formação das identidades. É um autor, por exemplo, muito ligado lá no Canadá à problemática indígena, certo? A problemática também da língua. O Canadá tem aquela questão da língua, né? Uma parte fala o inglês, o outro o francês. Então, o Taylor é um autor em que a própria temática do reconhecimento faz parte da própria vida do Taylor, certo? E a primeira coisa a ser dita é por que se diz problemática do reconhecimento. O Taylor, então, dentre várias obras, um especial, por exemplo, que eu vou apresentando aqui ao longo da apresentação, em uma das obras do Taylor, chamado A Ética da Autenticidade, certo? Aqui, A Ética da Autenticidade, o Taylor, por exemplo, ele vai enfatizar algo extremamente interessante. Ele vai dizer assim, olha, por que a gente está falando tanto de reconhecimento? Por que a gente está falando de reconhecimento? E aí a gente tem o quê? Tem o Taylor, tem o Paul Ricoeur, tem o Axel Honneth, né, por exemplo. São três grandes aí que estão dentro dessa questão do reconhecimento. E aí o Taylor, na ética da autenticidade, ele vai se perguntar por que essa questão do reconhecimento ela ganhou um destaque, certo? Primeira coisa que o Taylor vai colocar. E aí o Taylor ele vai dizer o que? Olha, Taylor vai dizer que em sociedades antigas, certo? Sociedades aqui antigas, a gente pode ter como modelo tanto a Grécia Antiga como a Europa medieval. É isso que o Taylor está chamando de sociedade antiga. O Taylor vai dizer o que? Olha, nas sociedades antigas, vocês sabem que nós, quer dizer, a nossa individualidade, a nossa subjetividade, ela era marcada pelo nosso pertencimento a uma polis, como era para os antigos gregos, certo? Ou para uma comunidade, como, por exemplo, na época medieval. Então, a gente só era a gente, eu só sou Juliano, porque eu pertenço a uma comunidade, eu pertenço a uma polis, certo? E aí o Taylor vai dizer, essa questão do reconhecimento, então, ela floresce, ela passa a florescer, propriamente dita, na modernidade. Haja vista que, para o Taylor, a nossa identidade, em sociedades antigas, né, na Grécia, na Europa medieval, a nossa identidade, ela estava tão colada, tão relacionada a uma polis, a uma comunidade, que esta questão do reconhecimento sequer, vai dizer o Taylor, sequer ela era posta. Então, isso é um bom momento para a gente partir do que... por que essa problemática do reconhecimento ela ganhou um destaque hoje em dia? Então, o Taylor vai dizer o que? Olha, se a nossa identidade, a nossa subjetividade em sociedades antigas, ela era colada, quer dizer, por exemplo, vocês sabem que essa concepção aristotélica, por exemplo, da política, quer dizer, a política faz parte do próprio modo de ser um homem, de ser uma pessoa nos antigos gregos. Não havia essa separação, certo? Nosso lugar é definido a partir de uma polis. Então, essa é a ideia que o Taylor vai dizer
E, nesse sentido, falar em reconhecimento para os antigos ainda não tinha demandas de reconhecimento, ainda não fazia sentido. Ela passa a fazer sentido agora na modernidade. E aqui é o ponto-chave para a teoria do reconhecimento inteiro e também nos outros autores, creio eu, tanto no Axel Honneth como também no Paul Ricoeur. E aí o Taylor vai dizer o que é específico da modernidade, certo? O que é específico da modernidade que gerou essa problemática do reconhecimento. E aí o Taylor vai dizer, ora, se os tempos contemporâneos são tempos do reconhecimento, algo aconteceu, né, a partir da modernidade, que gerou, então, logicamente, uma demanda por algo que outrora não existia. Certo? E aí o Taylor, ele vai partir da onde? Também é importante a gente falar sobre isso. O Taylor tem, em português, o Taylor tem 2 trabalhos que são essenciais para a gente entender essa problemática do reconhecimento do Taylor. Não sei, vocês devem saber, o Taylor, ele além, né, de ser propriamente um filósofo, ele também é um dos mais importantes intérpretes do pensamento hegeliano. Então, por exemplo, aqui, em português nós temos 2 obras do Taylor, né, que é o Hegel e a Sociedade Moderna, que é um livrozinho que ele escreveu para ser mais acessível, né, Hegel e a Sociedade Moderna, e nós temos um outro que é a grande obra do Taylor, que é o Hegel, Sistema, Método e Estrutura. É um calhamaço de quase 700 páginas sobre o pensamento hegeliano. Por que eu estou enfatizando isso? Falar em reconhecimento, então, é falar no nosso amigo Hegel. Então, todos os autores do reconhecimento vão partir também das questões hegelianas. E aí o Taylor vai dizer o quê? O Taylor, como um importante intérprete do Hegel, ele vai partir de uma certa interpretação que ele, Taylor, vai ter do Hegel, para então discutir essa problemática do reconhecimento. Certo? E aí, como eu falava antes, para a gente entender isso que o Taylor estava enfatizando, ora, se há demandas hoje em dia do reconhecimento, se essa questão passou a ser muito discutida, alguma coisa, vai dizer o Taylor, aconteceu na modernidade que proporcionou essa demanda, algo que outrora sequer era levantado. Certo? E aí o Taylor, com o apoio de todo o arcabouço teórico hegeliano, né, ele vai dizer o quê? Inspirado no Hegel. Certo? Vocês sabem que para o Hegel é um filósofo da modernidade, certo? E aí o Taylor vai fazer essa contextualização, e aí o Hegel vai dizer o quê? Por exemplo, o Habermas, tem um livrozinho do Habermas que chama-se O Discurso Filosófico da Modernidade, vocês devem conhecer, Discurso Filosófico da Modernidade. E tem um capítulo lá desse livro do Habermas que ele vai dizer assim, olha, o Hegel, isso é uma observação muito importante, o Hegel não é o primeiro filósofo moderno. Entretanto, o Hegel é o primeiro filósofo que fez da modernidade um problema, que fez da modernidade uma questão. Isso é muito interessante a gente pensar. Ou seja, o Hegel não, diz o Habermas, o Hegel não é o primeiro filósofo moderno, mas é o primeiro filósofo que colocou a modernidade como uma questão filosófica, como um problema filosófico. O peso que a modernidade teve para os indivíduos. O que significou o pensamento moderno, certo? E aí o Taylor vai... Essa deixada do Habermas é muito boa para a gente entender também essa perspectiva do Taylor. E aí o Taylor vai enfatizar um quê sobre o Hegel? O Hegel, como filósofo moderno, a gente deve entender o quê? O Hegel louvava, e como a gente está falando de modernidade, a gente está falando de algo específico da modernidade, que foi o quê? Essa concepção de subjetividade, essa concepção do indivíduo. Ou como vai dizer o próprio Paul Ricoeur, o Ricoeur vai dizer o quê? Qual foi o grande acontecimento, por exemplo, filosófico da modernidade? Né? Foi propriamente esse sujeito autorreflexivo, né? Esse sujeito, o indivíduo propriamente dito. Claro que isso o Hegel vai explicar, e o Taylor também, isso não se dá de uma hora para outra. Quer dizer, o que vai marcar a modernidade, então, e aí o gancho dessa questão do reconhecimento é que a modernidade é a época o quê? Da centralidade do indivíduo, da centralidade da subjetividade como uma categoria
a priori da comunidade, a priori da polis. Então, a originalidade agora, diferente dos antigos, não passa a ser mais a polis ou a comunidade. A originalidade agora é a do indivíduo autorreflexivo. Então, o que vai marcar a subjetividade, o Taylor vai dizer, é a ideia da autenticidade moderna, certo? E aí o Taylor vai dizer o quê? O que é essa autenticidade moderna? É justamente essa ideia de que habita, a partir da modernidade, uma originalidade do indivíduo, algo que para os antigos isto era impossível. Impossível. Então, por exemplo, aquela ideia que as pessoas têm do Sócrates, né, do conhece-te a ti mesmo. Isso é muito mal interpretado. Geralmente as pessoas interpretam conhece a ti mesmo do Sócrates como um mergulho solipsista, autorreflexivo. Certo? Só que para os antigos não existia essa introspecção, ela passa a ser um ganho justamente a partir da modernidade. Certo? É a modernidade que vai inaugurar, então, esse mergulho do indivíduo em um mundo que é apenas dele. Certo? E aí, o Taylor parte toda essa reflexão hegeliana, isso está no Hegel, e aí o Hegel vai dizer o quê? Olha, o que foi o ganho da modernidade? O ganho da modernidade foi o ganho do indivíduo, certo? O ganho da subjetividade, que para os antigos, como falei agora há pouco, isto era impossível. Então, o próprio Hegel vai dizer o quê? O Hegel vai dizer, olha, o próprio Sócrates colocou muitas questões ali que questionavam a polis. O Hegel vai dizer. Entretanto, a sociedade grega era uma sociedade paroquial, uma sociedade que não abria espaço ainda para essa autenticidade do indivíduo, para essa subjetividade. Algo que, vai dizer o Hegel, e o Taylor vai repetir também isso, algo que só vai ser possível na modernidade. Entretanto, o Hegel vai dizer o quê? E o Taylor vai também dialogando diretamente com essa proposta hegeliana. O Hegel vai dizer o quê? Isso, por um lado, foi positivo, que foi o quê? A modernidade é a época da singularidade, da subjetividade do indivíduo e da diferença. Ou seja, nós, na modernidade, adquirimos agora o direito de sermos aquilo que a gente quer ser, grosso modo. Certo? Nós, no sentido da autonomia mesmo, autonomia kantiana. Quer dizer, nós temos o direito de levar a vida como a gente bem entender. Isso é um ganho da modernidade, o ganho do indivíduo. Então, se a gente pensa numa questão maior, por exemplo, a concepção de direitos humanos, a concepção de dignidade humana, lá do Kant, a concepção da autonomia do sujeito kantiana, certo? O indivíduo é autônomo. Então, tudo isso é uma expressão da modernidade. E o Hegel vai dizer, olha, isso foi muito positivo, porque, ao contrário das sociedades antigas eram sociedades paroquiais, provincianas. A gente só era alguém de acordo com a nossa vivência em uma comunidade. E aí, como falei no início da minha fala, por isso que a questão do reconhecimento passa a brotar justamente na modernidade. Entretanto, o Taylor vai pontuar também, novamente, uma questão que o Hegel vai colocar muito bem. O Hegel vai dizer, apesar desse lado positivo, houve aí uma questão também problemática, que foi o quê? Será que este indivíduo por si só, este indivíduo autorreferencial, ele basta para a gente falar, por exemplo, de autonomia do sujeito, de autonomia do indivíduo? Apesar desse ganho da individualidade moderna, será que isto é suficiente para a gente falar em uma autonomia do indivíduo? E é justamente nessa reflexão hegeliana que vai brotar o problema do reconhecimento. E aí o Hegel vai dizer, será que não há alguma coisa lá nos antigos, né? Como a gente chama em filosofia, essa dimensão da eticidade, né? Em contraposição à moralidade kantiana, certo? Será que não há alguma dimensão lá nos antigos, né? O Taylor vai mostrando isso também através do Hegel. Será que não há uma dimensão lá nos antigos que foi perdida na modernidade e que ela também não é essencial para a gente até hoje, ou deveria ser? Certo? É daí então que o Taylor vai dizer brota a nossa necessidade
pelo reconhecimento. Algo que estava dado nos antigos e passou a não mais ser dado na modernidade. E aí o Taylor, através do Hegel, né, como bom hegeliano, Taylor vai dizer o quê? Não se trata, notem bem também aqui, não se trata dessa temática do reconhecimento, não se trata de uma volta ao passado. Quer dizer, não se trata de uma volta aos antigos, porque a gente sabe que no Hegel o espírito do tempo ele vai avançando, né? E ao mesmo tempo torna-se impossível uma volta no tempo. Então vejam só, não se trata de uma volta no tempo, não se trata a uma nostalgia do passado. Se trata sim de quê? A gente voltar ao passado, mas voltar ao passado como um tipo de elaboração. Um tipo de elaboração. Será que não existia algo lá que foi perdido que a gente necessita recuperar? E a recuperação aqui não implica uma volta nostálgica, é uma elaboração. Que é justamente essa questão que o Hegel vai mostrar, e o Taylor vai também defender isso, que é essa dimensão da eticidade. Da eticidade. O nosso pertencimento a uma comunidade, a uma sociedade, a ideia de uma polis que deve ser recuperada agora e reconfigurada no mundo contemporâneo. Essa é a grande proposta que o Taylor vai colocar. Certo? E aí o Taylor vai dizer o que? Olha, vejam só, o que é que se perdeu na modernidade, inspirado no Hegel? Falar, por exemplo, da vida boa, como Aristóteles falava, passa a não ser mais uma questão para os modernos. Quer dizer, para os modernos, o que vai importar, né, desde Kant, é o quê? A moralidade kantiana, o formalismo, o sentido de autonomia. Vocês sabem que no Kant, lá na fundamentação da metafísica dos costumes, Kant vai dizer o quê? O que é um sujeito livre? É um sujeito autônomo que ele age independente da contingência, né? Da historicidade, da cultura. E, pelo contrário, quanto mais influência dessa contingência, menos livre o sujeito é, no sentido do Kant. E o Taylor vai dizer, olha, mas a gente não pode ser um sujeito autônomo sozinho. Nós precisamos recuperar essa dimensão dos antigos de uma eticidade. Essa dimensão de que o sujeito, por si próprio, ele não basta nele mesmo. E daí brota, então, essa questão do reconhecimento. E aí, novamente, o Taylor vai dialogar diretamente com Hegel para mostrar o quê? Vocês sabem que no Hegel, por exemplo, principalmente nos escritos de juventude do Hegel, né, no período de Jena, nos escritos sobre a eticidade, né, e mesmo depois na fenomenologia do espírito, o Hegel vai colocar o quê? Quais são as possibilidades de autonomia do sujeito? Então, vocês sabem que lá no Hegel, na famosa dialética do senhor e do escravo, como é que se dá o processo de reconhecimento? Ou seja, eu desejo ser reconhecido. Então, a dimensão do reconhecimento é também uma dimensão do sujeito que deseja ser reconhecido por um outro, e é nesse desejo de ser reconhecido que uma subjetividade ela vai em encontro de outra subjetividade e volta para si com uma subjetividade mais rica, vai dizer o Hegel. Isso vai implicar o quê? Vai implicar que toda a autonomia, na verdade, ela é sempre uma autonomia com o outro da comunidade. Certo? Falar, então, de autonomia é falar de autonomia com o outro. Quer dizer, uma subjetividade, para de fato ser subjetividade, ela precisa ir ao encontro do outro. E é indo ao encontro do outro que ela também volta para dentro de si mais rica. E é impossível a gente ser um eu sem um encontro com o outro. Certo? E encontrar o outro é encontrar, ao mesmo tempo, o quê? A diferença e a igualdade. A igualdade de que o outro é também um ser como sou eu, e a diferença de que, para que essa singularidade ela possa ser reconhecida no mundo, ela precisa ir ao encontro da diferença do outro. E indo ao encontro da diferença do outro, ela volta para si de uma forma mais rica. Ao contrário do que um lado da modernidade defendia, o reconhecimento não pode ser apenas o reconhecimento do sujeito com ele próprio. Eu preciso do outro, eu preciso do encontro com o outro
para, inclusive, me reconhecer enquanto subjetividade. E o problema foi que a modernidade, ela cindiu, né? A gente viu, a modernidade, ela cindiu uma individualidade com as outras individualidades. A modernidade, ela, que ela separou. A modernidade, como a época da emergência do indivíduo, ela deu o quê? Ela deu uma ênfase muito grande nessa questão da individualidade, e essa questão da eticidade, a questão da vida boa, foi tida como uma questão menor. Né? E o Taylor vai, né, dialogando com o Hegel, vai mostrar que essa questão ela não pode ser deixada em segundo plano. É uma questão ainda essencial para os dias de hoje. Trata-se, então, da gente ter uma consciência de que falar de autonomia só pode ser possível com o outro, só pode ser possível com o encontro do outro, só pode ser possível na nossa participação em uma comunidade. E aí, como falei antes, não se trata aqui de uma volta ao passado, jamais. E aí o Taylor vai dizer o quê? Nem se trata aqui também da gente negar a modernidade, pelo contrário. O Taylor, como um bom hegeliano, ele vai dizer o quê? A gente deve encarar essas questões de um ponto de vista dialético. E a dialética é o quê? A dialética é o exame que a gente tem, rigoroso, do nosso tempo, e a gente enxergando ao mesmo tempo as possibilidades e também as carências do nosso tempo. Então, o Taylor vai dizer, não se trata aqui de negar a modernidade. Ora, o ganho do indivíduo, até certo ponto, foi algo positivo. A ideia de que, por exemplo, todo mundo aqui tem um direito de construir o seu próprio caminho, né? Isso é um direito que a gente não pode mais voltar atrás disso. Quer dizer, a gente, né, nessa questão, por exemplo, do machismo, as sociedades antigas eram sociedades machistas. Então, as mulheres, elas tinham o seu caminho todo determinado por uma tradição machista da época. E com a modernidade, o quê? Explode o quê? O direito à autonomia de todos nós. Então, a modernidade não se trata de negar a modernidade, mas se trata de quê? Vai dizer o Taylor, mais uma vez, de refletir, pensar que essa autonomia jamais pode ser do indivíduo com ele mesmo. E aí o Taylor vai falar, então, de uma reconfiguração, de uma nova autenticidade moderna, que trata-se de o quê? Taylor vai enfatizar que essa autenticidade moderna jamais pode ser defendida apenas do ponto de vista de um sujeito auto-reflexivo, de um sujeito solipsista. A autenticidade moderna trata-se da gente tentar o quê? Conciliar o direito à singularidade, o direito à diferença, mas também conciliar essa autenticidade moderna com o nosso pertencimento a algum espírito coletivo, alguma comunidade, alguma polis, né? Ao espírito de uma eticidade, como diziam os antigos. Né? Trata-se da gente pensar que nós só somos nós somos apenas um indivíduo a partir do nosso reconhecimento a uma ordem maior, a uma ordem de uma comunidade, de uma polis. Então, é disso que trata o Taylor, enfatizando o que ele chama de reconhecimento. Né? Essa dimensão de que uma autonomia do indivíduo ela só pode ser colocada a partir do nosso pertencimento a uma comunidade, a uma polis. Trata-se, nesse sentido, para o Taylor, de uma ontologia. O Taylor está dentro desse movimento de uma ontologia social, de uma ontologia histórica, do nosso pertencimento a algum tipo de uma ordem que ela é primordial frente ao indivíduo. O indivíduo não é mais o centro de tudo. Ele é levado em consideração, ele é algo importante, mas ele por si só ele é insuficiente. É impossível a gente falar de autonomia, de liberdade, sem pensar nessas questões que os antigos colocaram, certo? E aí o Taylor, gente, ele vai afirmar o quê? Então, por exemplo, isso que eu falei da subjetividade, né? O Taylor tem um grande livro, para quem se interessar, acho que é o grande livro dele, chamado As Fontes do Self, certo? As Fontes do Self, a construção da identidade moderna, certo? Para quem se interessar, esse livro aqui é todo um mergulho nisso que eu falei agora há pouco,
todo o mergulho de como se constituiu a subjetividade humana. Então, o Taylor parte desde os antigos, quer dizer, certo? É uma importante referência para a gente entender o Taylor. Então, ele vai partir desde os antigos, certo? Platão, Aristóteles. Ele vai mostrar, inclusive, a transição, quer dizer, a gente sabe que essa questão da subjetividade do indivíduo, ela não, filosoficamente, historicamente, ela não acontece de uma hora para outra, certo? Ela vai sendo gestada. E é interessante porque o Taylor coloca, tem um capítulo só sobre isso, o Taylor vai colocar justamente Santo Agostinho, importante isso, o Taylor coloca o Santo Agostinho a ponte entre os antigos e os modernos. O Taylor vai dizer, Santo Agostinho é a transição entre Platão e Descartes. Né? Essa subjetividade que a gente, da modernidade, o Taylor vai dizer que ela já começa a brotar ali de uma forma, de uma primeira forma, já nas reflexões do Santo Agostinho, nas confissões, na problemática do livre-arbítrio, né, da problemática da consciência, nas reflexões que o Agostinho vai ter sobre a possibilidade, né, da liberdade, do livre-arbítrio. Ele vai mostrar que o Santo Agostinho já tem uma primeira noção de uma consciência interior, mas que no Santo Agostinho, essa consciência interior, ela está ainda relacionada a uma certa dimensão de uma comunidade que, de uma certa forma, seria Deus. Agora, o que é importante é que o Taylor vai dizer, isso já tem um início no Santo Agostinho, essa subjetividade, e que ela vai se configurar, como a gente falou, a partir principalmente de Descartes, né, do penso, logo existo, as questões também colocadas por Kant. Então, tá, aquilo que eu falei antes, o próprio Ricoeur vai também colocar isso como uma das principais revoluções do pensamento moderno. Alguém pensava para os antigos, né, essa concepção do indivíduo. E aí o Taylor vai dizer o quê? Uma das grandes questões do Taylor, tentando reconfigurar essa dimensão da eticidade e do reconhecimento agora, ele vai, então, por exemplo, ter uma grande reflexão sobre a problemática da linguagem. Problemática da linguagem. Por quê? Para o Taylor, falar em linguagem é falar, então, justamente dessa dimensão do ético, da eticidade. E mostrar que, por exemplo, como afirma o segundo Wittgenstein, né, falar de linguagem é falar, então, de um modo de vida, de formas de vida, né, melhor dizendo. E aí o Taylor vai também tem toda essa reflexão da linguagem para mostrar que, novamente, a gente só pode ser considerado um indivíduo porque a gente habita em um espaço intersubjetivo de uma linguagem que nos configura enquanto subjetividade, certo? E aí o Taylor também vai dialogar muito com um filósofo alemão, né, do romantismo, o Herder, porque o Herder, ele, antes já do Wittgenstein, ele já vai colocar essa questão da importância que a linguagem vai ter na constituição das nossas subjetividades. Então, falar em linguagem, para o Taylor, é justamente reconfigurar essa dimensão que foi perdida, colocar de volta essa dimensão de uma comunidade, de uma sociabilidade, quer dizer, nós falamos uma língua porque nós habitamos em algum ethos, certo? E habitar em um ethos é um sentido para o Taylor tão fundamental que a própria vida humana, vai dizer o Taylor, ela está diretamente relacionada com esse pertencimento a algum ethos, desse pertencimento a alguma comunidade. E pertencer a uma comunidade, pertencer a uma cultura, certo? Pertencer a alguma ideia de sociabilidade é ser também, de uma forma ou de outra, essa expressão de uma linguagem. Né? E como eu falei no início da minha fala, o Taylor está muito ligado também à questão, por exemplo, dos povos indígenas, lá no Canadá. Né? E a gente sabe que, por exemplo, quando a gente falar uma língua, é também habitar habitar um ethos, habitar uma cultura. E a forma que você tem, por exemplo, por exemplo, como na ditadura do Franco, né? O Franco proibia o povo catalão de falar catalão. Então, quando você proíbe um povo de falar a sua língua, você está matando a alma de um povo. Certo? E aí o Taylor também vai, inspirado em toda essa reflexão hegeliana e do próprio Herder, ele vai mostrar como essa linguagem também está diretamente relacionada com essa dimensão do reconhecimento. Falar uma língua é habitar
Então, um ethos é pertencer a uma comunidade, pertencer a um espaço social. E a língua, essa linguagem, ela também vai nos formar. E a linguagem também no Taylor, no sentido amplo, né? Tem a ver também com as artes, certo? A arte é um tipo de linguagem, a arte também expressa, né? Há quem diga, por exemplo, que você entender as questões de um povo, por exemplo, é você entender a literatura de um povo. A literatura muitas vezes diz muito mais do que às vezes uma ciência, né? Você, por exemplo, quer conhecer o Brasil, né? Você leu Machado de Assis. Machado de Assis certamente é um dos principais teóricos, né, do Brasil. Mesmo falando de uma forma literária, ali está expresso um tipo de sociabilidade que é a brasileira. Então, quando o Taylor fala em linguagem, ele está colocando esse grande guarda-chuva. Né? A linguagem é a expressão de uma comunidade, de um povo, né? de uma intersubjetividade. E aí, algo também interessante, isso é tão forte no Taylor, que duas categorias no pensamento do Taylor são fundamentais, né? Que ele vai chamar, ele chama de avaliações fracas e avaliações fortes, né? O que é isso? O Taylor vai dizer que em sociedades modernas, né? Em sociedades que elas estão muito presas ainda a essa concepção de indivíduo, né? Atomizado, né? De um indivíduo sozinho, né? Quando a gente fala em desejo, geralmente a gente fala de desejo no sentido individual. Por exemplo, se você entrar numa sala de aula e perguntar sobre os desejos das pessoas, elas praticamente vão dizer desejos individuais. Eu quero ser rico, eu quero encontrar uma pessoa para, né, para me casar, não sei o quê. E o Taylor vai dizer, olha, isso, ele chama isso de desejo, do desejo de primeira ordem, ou ele vai chamar isso de avaliações fracas, que são desejos puramente individuais, que são a marca da sociedade contemporânea. Entretanto, o Taylor vai dizer o quê? Como a gente tem também essa dimensão intersubjetiva, essa dimensão de uma comunidade, nós também temos desejos que não são apenas esses desejos triviais, esses desejos corriqueiros, né? O Taylor vai chamar aqui, de acordo com a sua teoria do reconhecimento, nós temos aquilo que ele chama de desejos de segunda ordem ou avaliações fortes, que são o quê? O Taylor vai dizer que todos nós habitamos um ethos, habitamos uma comunidade, mesmo que a gente nem tenha consciência disso. E que nós carregamos dentro de si esses desejos, que são desejos fundamentais da ordem, da expressão de uma cultura, de uma expressão de uma comunidade, de uma expressão de uma sociabilidade, e que esses desejos, que se expressam também através de uma linguagem, que se expressam através da arte, eles também são desejos primordiais para a própria existência humana. Certo? Então, essa dimensão da intersubjetividade ela é tão fundamental para a gente que o Taylor vai dizer que a maioria de nós, a gente sequer não tem nem consciência disso. Né? A gente não tem consciência de que a gente é, sobretudo, um ser social, um ser coletivo, um ser pertencente a uma eticidade. E esses desejos, vai enfatizar o Taylor, são desejos que estão, digamos assim, num tipo de um inconsciente, de um imaginário social de um povo. Né? São desejos que expressam uma necessidade, né? Uma necessidade do reconhecimento, uma necessidade do pertencimento, uma necessidade de ser reconhecido. Então, a vida, vai dizer o Taylor, ela não pode ser apenas uma vida direcionada a esses desejos triviais, que são que, eu quero comprar um tênis, né? Eu quero comprar um refrigerante. E o Taylor vai dizer, olha, mas a vida não pode ser só centralizada nisso. Isso é uma dimensão muito pobre. A vida é mais que isso. A vida tem a ver com essa dimensão de sermos reconhecidos, de pertencermos a uma comunidade, a um ethos, né? Então, há esses desejos que o Taylor vai chamar muito do desejo pelo reconhecimento, o desejo de sermos reconhecidos e de pertencermos a uma sociedade. Isso é a grande reflexão que o Taylor vai enfatizar e que uma boa parte da modernidade, né, como falei agora há pouco,
uma boa parte da modernidade, ela colocou essa questão em escanteio, como se a questão do reconhecimento fosse uma questão menor. Certo? Então, não é à toa que o Taylor vai dizer o quê? O Taylor ele se enquadra na filosofia contemporânea aqueles pensadores que a gente sabe que na filosofia contemporânea há uma querela, né, uma disputa entre os filósofos do justo versus os filósofos do bem, né? E o Taylor está relacionado a esse grupo do bem, né? O grupo do justo, grosso modo, seriam aqueles filósofos que, de uma certa forma, estão dialogando ali diretamente com a arquitetura do pensamento kantiano, né? As éticas do justo são éticas, por exemplo, formalistas, deontológicas, né? Em que a primazia não é a vida boa, né? Mas é a formalização da ética, a deontologia. Enquanto o grupo do bem, que é o grupo onde pertence o Taylor, o Axel Honneth, eles estão preocupados também com essa outra dimensão, que é a dimensão do reconhecimento, essa dimensão da vida boa, que, para eles, foi uma dimensão que foi menosprezada pela modernidade. Pela modernidade. Então, o Taylor vai perguntar, será que por trás de todas essas lutas, por trás de todas essas revoltas, né, que explodem no mundo contemporâneo, será que mesmo inconsciente, isso não tem a ver com o desejo de sermos reconhecidos? De sermos reconhecidos? Pelo desejo de pertencermos a algum lugar? Né? E a contrapartida disso, vai dizer o Taylor, é que a vida contemporânea, o mundo contemporâneo, se a gente não colocar de volta essa questão do reconhecimento, o Taylor vai dizer que isso pode levar ao mundo contemporâneo a entrar num tipo de vida muito vazia, muito niilista. O Taylor usa esse termo niilismo, né? A problemática do niilismo contemporâneo, que é o quê? Que são sociedades cada vez mais atomizadas, cada vez mais individualistas, né? Como a gente está vivendo hoje nesses tempos do neoliberalismo, né? Como diz o Byung-Chul Han, são sociedades do empresário, né? Todos nós somos empresários de si mesmo, né? Tudo cai na culpa do indivíduo, na culpa do sujeito, certo? E o Taylor vai dizer isso leva também a um tipo de um niilismo muito grande, um niilismo contemporâneo, uma busca de sentido, né? Que é um grande alerta que o Taylor faz. Então, se a gente não repensar, se a gente não reconfigurar essa questão do reconhecimento, a gente pode cair numa sociedade cada vez mais fraturada, fragmentada, vazia e individualista. Então, é uma questão de urgência, vai dizer o Taylor, repor essa questão do reconhecimento. Certo? E, então, basicamente, assim, eu tentei dar, então, um pano de fundo para localizar vocês onde é que o Taylor ele se encontra, certo? Logicamente, eu também acho importante a gente colocar o Taylor como um filósofo vivo, né? Ele dialogou com muita gente, então eu também acho interessante a gente colocar, quando a gente estuda um autor, é também interessante a gente ver alguns aspectos, né, de crítica a esse autor. Acho também fundamental a gente colocar isso. Então, por exemplo, o Taylor tem dois debates atuais sobre essa problemática do reconhecimento. Eu vou citar aqui dois debates que são importantes, né? O primeiro dele é com um filósofo também vivo, né? Que é um filósofo também que eu estudo, que é o Habermas, Jürgen Habermas. O Taylor e o Habermas dialogaram muito um com o outro, né? E, por exemplo, um aspecto que o Habermas vai ter em relação ao Taylor vai ser o seguinte, que eu acho importante também colocar para vocês. Para o Habermas vai dizer, olha, muito bem, eu também concordo até certo ponto, né, o Habermas vai dizer, com essa questão do reconhecimento, etc. Só que o Habermas vai colocar uma questão para o Taylor, que é o seguinte, ora, se a gente vive em um mundo contemporâneo, e o Habermas vai dizer, o que marca o mundo contemporâneo é a ideia do pluralismo, né? O mundo contemporâneo é o mundo da pluralidade, é o mundo das pluralidades dos modos de vida. E aí o Habermas vai dizer que o grande problema da teoria do Taylor
é que, por mais que o Taylor dê essa ênfase ao reconhecimento, a esse pertencimento a uma comunidade, né, como a gente viu durante toda a minha exposição, o Habermas acha que há no Taylor um déficit normativo, no seguinte sentido: o Habermas acha que, apesar do Taylor colocar muito ênfase nessa questão do reconhecimento, o Habermas diz algo como: tudo bem, apesar do reconhecimento ser algo fundamental, como a gente estabelecer critérios normativos a partir de uma pluralidade de mundos, a partir de uma pluralidade de modos de vida. Ou seja, você é indígena, eu sou um evangélico, o outro ali é um católico, o outro é um ateu, o outro é um agnóstico. Apesar dessa pluralidade, o Habermas vai dizer, nós precisamos também estabelecer critérios de como fundamentar determinados critérios normativos em uma sociedade pluralista. E aí o Habermas acha que essa ênfase na eticidade que o Taylor dá não consegue responder a isso. É a primeira crítica que se tem ao Taylor, né? Isso é uma crítica não só ao Taylor, né? Mas é uma crítica, de um modo geral, aos comunitaristas, né? McIntyre, por exemplo. É uma crítica que se tem a falta de fundamento normativo para uma universalidade a partir dessa pluralidade de modos de vida. Então, essa é uma primeira crítica, né? Claro que eu não vou entrar nesse debate, que seria uma outra exposição, mas é importante mostrar para vocês que existe essa crítica. Né? Uma crítica não só ao Taylor, mas, de uma certa forma, a filósofos que estão dentro dessa corrente teórica chamada de comunitarismo, que dão a ênfase à vida boa, dão a ênfase na ideia da comunidade como uma instância fundamental, né, para a formação das nossas identidades. Essa é a primeira crítica que há. E há uma outra crítica ao Taylor, que é um debate que a gente está vendo hoje em dia, no mundo todo e também no Brasil, que quem está levantando esse debate é uma filósofa americana, vocês devem conhecer, a Nancy Fraser. Né? A Nancy Fraser também tem uma crítica muito grande aos chamados filósofos do reconhecimento. Né? É importante também colocar por quê? Porque a Nancy Fraser acha que a Nancy Fraser vai defender de que os filósofos do reconhecimento, como o Taylor e como o Axel Honneth, eles dão muita ênfase a essa questão do nosso pertencimento a uma comunidade, a uma intersubjetividade, mas a Fraser acha que os teóricos do reconhecimento deixam em segundo plano aquilo que a Fraser vai chamar da dimensão da redistribuição. Ou seja, a Nancy Fraser acha que esses filósofos do reconhecimento dão tanta ênfase a esse nosso pertencimento a uma intersubjetividade, a uma polis, que as questões sociais, as questões que a Fraser vai chamar de as questões da redistribuição, elas são colocadas em segundo plano. E a Fraser vai dizer que todo reconhecimento, essa questão muito importante, toda a teoria do reconhecimento, ela não pode deixar em segundo plano as questões da redistribuição, as questões do social, as questões da economia. Certo? Então, para Nancy Fraser, a dimensão do reconhecimento é importante, mas ela acha que ela é, ao mesmo tempo, limitada se ela não vem acompanhada das reflexões sobre economia, sobre distribuição de bens, né, que ela chama isso de redistribuição. Certo? Inclusive, tem um livro da própria Nancy Fraser, que é um debate dela com o Axel Honneth, justamente sobre isso. Né? Acho que não tem em português, mas traduzindo assim seria redistribuição ou reconhecimento. Certo? É um debate, né, entre a Nancy Fraser e o Axel Honneth, mas nos próprios artigos da Nancy Fraser, ela também vai citar o Taylor e vai fazer essa crítica. Olha, a gente não pode, então, apenas falar do reconhecimento sem a gente não colocar em pauta também essas questões da economia, as questões da igualdade social, certo? São questões que também devem pertencer ao campo do reconhecimento. O reconhecimento, vai dizer a Fraser, o reconhecimento não pode só ficar
ligado nessa concepção do nosso pertencimento a uma comunidade, uma determinada concepção de vida boa. Ela tem que colocar em pauta as questões da redistribuição, a questão das políticas da igualdade, né? As questões da economia, certo? Então, é uma crítica que a Nancy Fraser tem aos chamados filósofos do reconhecimento, sobretudo o Axel Honneth e o Charles Taylor, certo? Então, acho que, assim, a grosso modo, acho que é basicamente isso, né? A falar sobre a questão do reconhecimento no Charles Taylor, certo? Então, agradeço a todos e a todas e muito obrigado, então.